Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Que o Senhor Deus, o Criador, Deus Todo-Poderoso, te renove, te fortaleça, derrame sobre você mais da graça dele, do favor dele, em mais esse dia, em o nome de Jesus. Nós vamos meditar, irmãos, na carta aos Romanos, capítulo 1, no capítulo 1 do versículo 19 ao 32. Nós vamos ver nessas passagens a existência do nosso Deus, o que prova que o nosso Deus, ele existe, ele é soberano, ele é o Criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele declarava que o nosso Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, muito menos ele é servido por mãos humanas, como que se necessitasse de alguma coisa, pois é ele mesmo que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E meus irmãos, algo que a gente precisa entender é que o nada cria. Existe aí, cientistas do passado e até hoje, eles querem provar que Deus não existe. Como que se nós tivéssemos surgido do nada, do acaso. Falam que éramos como uma ameba e então fomos nos desenvolvendo até chegarmos quem somos. Outros pensaram que os chimpanzés iriam se desenvolver a ponto de sobrepor aos seres humanos, mas isso tudo são falácias, são pensamentos de mentes corruptas, mentes que, ao negar a existência de Deus, dizendo-se sábios, tornam-se loucos e caem no ridículo de suas afirmações. Como diz aqui as Escrituras em Romanos, no capítulo 1, versículo 19 e diante, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus, o Deus invisível, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual Ele é a imagem, a perfeita expressão de Deus, o Senhor Jesus. Por isso que nós adoramos Jesus, porque Ele é Deus em carne, é o Verbo que se fez carne. Mas, irmãos, ainda que a pessoa não tenha a revelação de quem é Jesus, ela é indesculpável do que diz respeito à existência de Deus. Porque tudo que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. São indesculpáveis. Existe um ser superior, existe uma mente inteligente, existe um Espírito Todo-Poderoso que criou o universo, criou todas as coisas, criou os seres humanos, e Ele é digno de ser adorado, de ser reverenciado, é digno de ser buscado para que possamos conhecê-lo ainda mais. E meus irmãos, diz mais aqui, porque tendo conhecimento de Deus, todo ser humano tem conhecimento de Deus através das coisas criadas. Meus irmãos, não podemos aceitar que do nada fosse surgir essas maravilhas que existem. Não podemos simplesmente aceitar que fomos evoluindo do nada
e chegamos a ser quem somos hoje, um ser tão complexo, tão inteligente, tão habilidoso. Mas, irmãos, dentro de nós reconhecemos a nossa necessidade do nosso Pai, do nosso ser superior, do nosso Deus. Já diz os estudiosos, no coração do ser humano existe um vazio que é justamente do tamanho de Deus. Nada deste mundo satisfaz o ser humano. Pode perguntar aí pessoas que desfrutam dos prazeres da terra, dos prazeres da vida. Elas não estão satisfeitas, não estão saciadas, porque só Deus pode saciar o ser humano e as coisas criadas, as coisas que existem. Olha, meus irmãos, para as plantas, olha para aquela ave, o pavão. Que maravilha, que perfeição! E, meus irmãos, nós sabemos, não conseguimos explicar de onde veio, como surgiu tudo isso, senão se rendendo a esse Deus e aceitar que Ele é o Criador de todas as coisas. Então nós somos indesculpáveis, ninguém pode se justificar diante de Deus. E diz mais aqui, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Meus irmãos, Deus é digno de honra e de glória. Sem Ele, nada existiria. E Ele é o Criador e Ele é o sustentador. Ele tem derramado da sua graça, do seu favor sobre nós. E Ele, mesmo nós estando afastados dEle, Ele ainda assim tem cuidado de nós. As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ele faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus, faz descer a chuva sobre o justo e sobre o injusto. Um Deus que é amor. Esse é o nosso Deus, o Deus Criador. E, meus irmãos, esse Deus é digno de ser glorificado, é digno de ser reverenciado. E a humanidade, ao invés de render a Ele glória e graça, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Meus irmãos, vamos buscar ainda mais o nosso Deus, o nosso Criador, que possamos conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.